Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Então vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre estrutura de controle em Java. Aqui a gente está na parte de estrutura de repetição. Na última videoaula, se você não lembra, dá uma olhadinha lá, a gente viu sobre o laço contado for, né? Que é um laço que a gente precisa saber a priori, ou poder armazenar a priori o número de vezes que o bloco vai ser executado. A sintaxe dele é exatamente a mesma, a sintaxe é diferente do Visual G, mas a semântica é a mesma do que a gente viu do para, do Visual G. A gente viu que o for precisa de inicialização, condição e incremento. Aí a gente viu um exemplozinho básico, depois um exemplo prático, e agora a gente vai para os laços condicionais, que são aqueles que a gente não consegue determinar a priori o número de vezes que a gente quer executar. Então, a repetição é sempre baseada na condição que pode variar, e geralmente varia dentro do próprio laço, né? O laço é a repetição. Então, quando não se conhece de antemão o número de vezes que o bloco de comandos deve ser executado, a gente vai usar os laços condicionais, que podem ser dois, ou while ou do while, e a gente vai ver a diferença dos dois. Nos laços condicionais, o número de repetições é dependente de uma condição e essa condição está sujeita a modificações no interior do laço, porque geralmente ela tem que modificar dentro do laço, ou alguma coisa tem que acontecer com ela dentro do laço, para que uma hora ela pare de executar, senão a gente entra no que a gente chama de laço infinito, coisa que geralmente não acontece com para, né? Se ele for definido direitinho, ele já tem um número de repetições fixo. Agora, nos laços condicionais, a gente pode ter o que a gente chama de laço infinito, que é você ficar indefinidamente rodando naquele laço e nunca sair, porque a condição nunca se torna falsa. Então, a condição ela pode ser pré-testada ou pós-testada, que aí é a diferença do while ou do while. Vamos ver agora os dois, tá? Então, no while, a gente repete o bloco de instruções enquanto uma condição é satisfeita. E aí a gente vai verificar a condição antes de fazer qualquer execução dentro do while. Dentro dos comandos que estão dentro dele não vão ser executados se a condição for falsa, porque ela é vista primeiro, passa por ela primeiro, então nenhuma vezinha ele vai entrar se a condição já começar com falso. Isso que é o que a gente chama de condição pré-testada. A condição era testada antes de qualquer instrução do bloco ser executada. E aí a sintaxe do comando while, vocês vão ver que a semântica é igual a do enquanto no Visual G, a sintaxe é while condição, e aí entre parênteses abre as chaves, lembrando, tudo é chave, então comente e indente corretamente seu programa, e as instruções são fechadas com ponto e vírgula. Aqui um exemplozinho. Nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo que eu quero fazer uma comparação com o do while daqui a pouco. Então nesse exemplo aqui vocês vão ver uma repetição de código que a gente vai resolver, que é desnecessária, porque a gente está usando a estrutura que não seria melhor para ela, que não é o while, é a do while, mas eu quero mostrar elas para depois comparar ela com o do while depois. E aí no exemplo a gente vai fazer uma que é melhor, tá bom? Então nesse aqui é como se fosse um controle de entrada, às vezes muito necessário nos programas, né, para não deixar que o programa passe daquele ponto sem que o usuário digite o que a gente precisa que ele digite. Por exemplo, se a gente quer um número positivo, não deixar ele sair daquele ponto enquanto ele não digitar um número positivo, porque se ele digitar um número negativo pode causar problema para o resto do programa inteiro. Então é o que a gente chama de controle de entrada. Aqui eu estou pedindo se essa entrada entre com o número positivo, vai ler esse número no pseudocódigo, né, no Visual G. Daí eu verifico, antes de fazer qualquer coisa dentro do laço, eu verifico aqui a minha condição. Então se ela for menor do que zero, se esse número que a pessoa entrou for menor do que zero, isso aqui vai continuar repetindo. Então vai repetir, entra com um positivo, e enquanto for menor do que zero, né, isso aqui, eu falei se no começo, mas eu só preciso entender a lógica da condição. Mas o que a gente fala é isso mesmo, enquanto o número for negativo, vai continuar repetindo. E aí eu tenho essa condição pré-testada aqui, porque dentro do laço nada repete se ela for falsa, ou seja, se o número for positivo. Se a pessoa entrou com o número 5 aqui, esse enquanto nunca vai ser executado, porque eu não dou nenhuma chance para entrar nesse laço aqui se a condição for falsa, ou seja, se o número for 0 ou positivo. Mesma coisa para escrever isso em Java, eu faria dessa forma, né? Esse controle de entrada dessa forma aqui. Eu faria, entre com um número positivo, e aí se a pessoa entrou com um número negativo, vai entrar nesse while e vai continuar aqui forever, enquanto a pessoa insistir em colocar um número negativo. Se a pessoa colocou um número positivo aqui de cara, quer dizer que nem vai entrar nesse while. Então, já é pré-testada. Pré-testada porque é testada antes
de fazer qualquer coisa dentro do laço. Então, dentro do laço eu não entro se ela for falsa, ou seja, se o número for 0 ou positivo. Então, essa é a lógica que eu acabei de mostrar aqui para um controle de entrada. O while ele vai barrar, é como se tivesse o porteiro na entrada mesmo. Então ele vai barrar, se não passar na condição, ele barra logo de cara, ele não deixa entrar nenhuma vez. O do while que a gente vai ver agora, a pessoa ela consegue entrar até a área da piscina lá no fundo, mas aí o porteiro vai, opa, peraí, essa pessoa não devia estar entrando, aí ela te coloca para fora, mas você entra uma vez. Então essa é a questão do while, a diferença dos dois é muito sutil, mas o do while, ele é um bloco de instruções também que é repetido enquanto a condição for satisfeita, né? Então quando ela for verdadeira vai repetir, então nisso é igual ao enquanto, porém, a condição ela é pós-testada, ou seja, ela é testada depois da primeira execução do bloco de instruções. Então, como eu falei, imagina que o while é o condomínio que o porteiro está lá na porta mesmo, onde é que ele deveria estar, né? Então, é o porteiro que faz o controle de entrada. Se a pessoa não atender os requisitos mínimos, não entra naquele condomínio de jeito nenhum. Assim é o while, coloca o porteiro. No do while não tem porteiro, eu tenho um vigilante lá no fundo. Aí o vigilante vai, a pessoa entra naquele condomínio e aí o vigilante vai e fala assim, não, peraí, você não vai ficar aqui não, então você sai. Mas você entrou uma vez. Assim é o do while, eu vou testar lá no fundo, eu vou testar lá depois. Então entra pelo menos uma vez no comando para depois fazer o teste da condição e aí se o teste da condição for verdadeiro, continua repetindo, se não for falsa. Por isso que eu falei com vocês que agora vai ser importante aquele controle de entrada que eu acabei de falar, porque ele é melhor para ser feito com o do while. Vocês podem ver lá no while a gente repetiu o comando de entrada, né, entra com esse número positivo 2 vezes. Então vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer com o do. Então no do, você entra aqui, esse do na verdade é só para marcar o ponto para onde ele deve voltar para repetir, é como repita, né, lá no Visual G, então a gente fazer repita até que aí tinha uma condição. No do while você tem o do, abre a chave, e aí tem as instruções, então eu vou passar aqui, o do ele não é nada, o do é tipo assim, oi, tudo bom, beleza, falou, deu um alôzinho e deixou passar, o do não fala nada, o do não barra ninguém, aí ele entra, o programa vai entrar, a execução vai entrar, vai executar as instruções e aí ele encontra o while, encontra o vigilante lá na frente. Quando ele entra contra o while, ele vai verificar, se a condição for verdadeira, ele vai voltar onde está o do e vai executar tudo de novo, e enquanto ela for verdadeira, vai continuar executando. Se ele entrou a primeira vez e as instruções foram executadas e quando chegou no while a condição foi falsa, ele só vai executar uma vez e vai embora. Para que serve isso? Justamente para questões que quando você precisa deixar executar pelo menos uma vez sem fazer o teste. Como é o caso da checagem de entrada, o controle de entrada. Você precisa deixar que a pessoa digite uma vez aquele dado para que você depois teste se ela digitou errado. Então o do while ele é muito útil nessas situações. Ele é muito parecido com o while, mas sutilmente diferente, tá? Uma coisa muito importante é que o do while, porque para ele não se confundir, para o programa não confundir ele com o while, tipo assim, o do abre fecha uma chave e aí tem um while e vai abrir uma outra coisa. Se você não fechar ele com ponto e vírgula, o programa se confunde. Então o do while ele é a única estrutura de controle que tem um ponto e vírgula para fechá-lo. Só o do while que tem isso. Você nunca deve usar ponto e vírgula onde tem estrutura de controle, diga na estrutura, né? Onde abre chave, onde fecha chave, você não põe ponto e vírgula. A só questão do while é que como você usa a mesma palavra-chave, while, e com a condição, ele pode confundir. Se você não põe um ponto e vírgula, ele vai achar que você está abrindo um outro while aqui. E aí ele vai esperar que você coloque os comandos lá na frente. Então, lembrando que o do while você precisa colocar um ponto e vírgula depois. Se não colocar, vai dar problema no programa de vocês, tá? Então, aí mostrando aquele mesmo exemplo de controle de entrada. Por isso que eu fiz aquele exemplo lá, que ele não é o melhor para ser feito com o while. Você viu que vocês tinham uma repetição, porque a pessoa precisa entrar primeiro com o valor, a primeira vez, para depois eu vou checar se ela entrou, se foi falso, se atingiu aquela condição ou não, no caso se foi positivo ou negativo. Mas eu não posso colocar o porteiro na entrada, porque eu preciso que a pessoa entre no condomínio para ela ser avaliada, para fazer entrevista, sei lá o que for. Então eu preciso que ela passe da portaria primeiro, pelo menos uma vez, para chegar no fundo lá, eu faço o teste de piscineiro, alguma coisa assim. Então no pseudocódigo, aquele controle de entrada eu faria com o repita até. A única diferença é que o repita até, ele tem uma mudancinha por causa do português mesmo, porque repete até que o número seja positivo. Ah, escreva o número positivo. Então, vai repetir enquanto o número for negativo. Agora, se eu escrevo com repita até que o número seja positivo. Quando o número for positivo, saia. Então, é só uma questão de como se escreve no português.
Já no do while, que é faça enquanto, né? O do é faça e o while é enquanto no inglês, você vai escrever a mesma condição, o que também eu acho que é uma facilidade que o Java, o C e o C++ tem, né? Todas as linguagens que usam dessa forma. Porque você não precisa reverter a condição para poder passar do while do enquanto para o repita até, como você faz no pseudocódigo, né? Você tem que reverter a condição para que o até que seja na verdade o critério de parada e não de continuação de repetição. E aí no Java você continua com a mesma condição. Então faça enquanto o número for negativo. Então percebem que eu deixo a pessoa passar, o do só dá, opa, beleza, tudo bom? Não faço controle de entrada. Entra uma vez, a pessoa entra com o número. Se ela digitou positivo aqui, beleza, vai passar para esse while e vai continuar o programa. Agora, se ela digitou negativo, aí como o número é negativo, vai deixar verdadeira essa condição e ele vai continuar repetindo aqui forever enquanto a pessoa insistir em colocar um número negativo. Entendido, pessoal? Então, nesse caso aqui, já é um exemplo de quando é melhor usar o do while, que é o controle de entrada. Porque geralmente a gente pensa primeiro no while, mas aí vai ser aquela sutileza de programação. É você analisar a sua lógica, fazer da melhor forma possível para saber qual das duas estruturas de controle que você vai usar, o while ou o do while, tá bom? Vamos lá para o exemplo, então. Então, pessoal, para a gente trabalhar com o do while, eu vou aproveitar de novo aquele programinha que a gente fez, fazer mais uma versão dele, do cadastro de acordo com as idades. A gente vai fazer a versão aqui 5 já, porque ele é bom para a gente fazer isso também e ao invés de perguntar à pessoa quantas pessoas que ela quer cadastrar, a gente pode trabalhar com a pergunta no final. Você deseja cadastrar mais uma pessoa? Que é muito mais legal, né? Então a gente vai só melhorando ele, né? Pode ser o for também, dependendo do seu propósito, né? Você pode usar o for, a condição contada, de acordo com o seu objetivo, né? Mas nesse caso aqui, talvez seria melhor para perguntar para a pessoa se ela deseja cadastrar mais alguém. Então, ao invés de ter um número de pessoas aqui, então já mudei, peguei o programa, copiei uma nova versão aqui, tá? Então eu peguei a repetição contada, né? A última versão que a gente fez lá no laço for. E aí eu vou transformando na repetição condicional 2. Ela faz a mesma coisa, só que ela vai ter, ao invés da pergunta, né, de número de pessoas que ela quer cadastrar, eu vou perguntar se ela deseja continuar, se ela deseja cadastrar mais alguém. Então eu posso utilizar aqui uma string como resposta, 1 para continuar, 0 para não continuar. Eu posso fazer de várias formas. Eu vou optar por usar uma string, tá? Uma literal, eu vou chamar de resp de resposta, tá? Então, ela que também vai ser uma entrada, resposta se deseja cadastrar mais alguém. Então, a gente vai mudar um pouquinho, vai transformar ela para ao invés de... Aí vocês podem ver que eu não consigo determinar quantas vezes que a pessoa vai querer cadastrar. Ela é que vai respondendo sim, 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 sim ou não, tá? E aí é bom que eu falo para vocês, já dou umas dicas para vocês de como é que a gente faz para comparar duas literais, que aqui no Java a literal é string, né? E a gente vai comparar de uma forma um pouquinho diferente ao invés de usar o igual igual, tá? Aí aqui a gente vai para a versão 5 desse programinha. Bom, aí eu não vou ler o número das pessoas mais, a repetição não vai ser com for, vai ser com do while. E aqui eu vou trocar para do, tá? Do. E aqui repete enquanto a pessoa desejar. Agora vocês podem perceber que eu preciso fazer uma vez, a pessoa ela vai ter que entrar uma vez pelo menos, eu não preciso limpar o buffer aqui, eu vou limpar em outro lugar, eu vou copiar isso daqui. A pessoa ela precisa poder entrar nesse bloco de comandos pelo menos uma vez, porque ela vai fazer o preenchimento, né? Então ela faz um preenchimento e depois no final ela vai dizer se ela quer sair, continuar ou não. Então não faz sentido eu colocar o porteiro na entrada aqui. Eu não quero uma condição, eu não quero barrar ninguém na entrada, eu quero deixar todo mundo entrar, e aí se quiser continuar ou não, vai ser determinado lá no final da primeira execução. Então aqui eu estou fazendo, né, 1, 2, 3, a minha indentação, mesma coisa aqui, tal, o programa não vai mudar nesse ponto aqui. E aqui, ó, aí eu sei direitinho onde é que era o for, né, o fim do for do cadastro. Aí aqui eu vou fazer um while, vou ter uma condição, vou colocar um ponto e vírgula, porque o do while, como eu falei agora há pouco, é a única que tem esse ponto e vírgula para terminar. E aqui eu verifica se a pessoa deseja continuar.
né? Se ela quer cadastrar mais uma pessoa. Então, system.out.println ou print. E aí eu coloco aqui, deseja cadastrar mais uma pessoa. E aí é sempre bom indicar para a pessoa o que eu estou esperando, né? Principalmente aqui que a gente está usando a linha de comando, que não é uma telinha com botõezinhos e tal, né? Então bom a gente trabalhar com as respostas. E aí o não, né, gente? O não, ele é aquela coisa dúbia. Possa não, N ao tio, N sem o tio, né? Então eu vou fazer o teste com sim, que o sim é mais fácil. Eu tô dizendo para a pessoa que eu espero que ela digite sim ou não, né? E aí eu faço a leitura aqui. Aí é uma diferença, o RESP eu não preciso ler a linha inteira, eu posso ler só a palavrinha sim ou não, sim ou não. E aí eu vou fazer um next, eu acho que eu já falei disso para vocês em outro vídeo, o next ele lê só uma palavra, ele não lê uma linha inteira, ele não lê até o barra N, ele lê até o espaço. Então se ela precisa digitar o nome completo, eu só leio o primeiro nome, porque ele para no espaço. E aqui se a pessoa colocar sim, eu desejo, ela pega só o sim, não interessa o que vai vir depois. E aí eu pego o sim da pessoa e eu vou verificar se o que ela colocou RESP. Aí, pessoal, uma comparação de um inteiro seria assim, ó, se eu estivesse fazendo uma comparação de uma variável básica que a gente chama, né, porque string vocês podem perceber que ela começa com S maiúsculo. S maiúsculo significa que não é um tipo básico, é uma classe em Java. E aí não é exatamente, ela é quase como básica, ela se comporta quase como se fosse básica, a gente consegue fazer várias coisas com ela, como se ela fosse um int, um float, um real, né? Mas na hora de comparar, não vou poder comparar dessa forma aqui, ó. Enquanto a RESP igual assim, não. Isso aqui não funciona para literal, tá bom? Não funciona para literal quando eu coloco igual igual. Se fosse um número inteiro, se RESP fosse inteiro, por exemplo, isso aqui funcionaria, tá? Mas para literal não funciona. Eu tenho que chamar um métodozinho, uma funçãozinha, um subprograma que já existe, eu não preciso programar, já existe, equals, que se é igual, eu quero verificar, eu vou repetir enquanto a resposta for sim, tá? Aí tem um detalhezinho da pessoa colocar maiúsculo, minúsculo, dá para converter tudo para maiúsculo, para minúsculo para poder fazer, mas eu vou abstrair essa parte aqui para não ficar enchendo muita coisa no programa, tá? Por enquanto. E aí, eu lembro que falei com vocês que vai precisar limpar o buffer em algum lugar, mas eu não vou limpar o buffer ainda para a gente assimilar essa ideia um pouco melhor, para a gente ver onde é que ele vai pular primeiro, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos testar então, que eu vou fazer javac, repetição condicional 2.java, e aí já vou descrevendo aqui porque eu sou ansiosa. Repetição condicional 2, e aí vocês vão ver que ele não vai pedir o número de pessoas mais a serem cadastradas, né? Então vamos lá, Carla, 40. Então foi realizado com sucesso, e aí olha só o que vai acontecer, eu vou colocar sim, e aí ele pula o nome, então o buffer está sujo, ele foi lá e pegou um barra N, o barra N que foi deixado tanto pelo 40 que eu coloquei ali, quanto pelo sim, que só pegou o sim, só pegou a palavra, então ficou barra N do sim, e eu preciso limpar esse barra N, esse buffer antes de ler esse nome. E aí eu preciso saber onde colocar esse buffer, essa limpeza de buffer, porque se eu colocar no lugar errado, ele vai ficar pedindo dois enters para poder entrar. Por exemplo, antes a gente estava fazendo isso daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, passar para cá. Antes a gente estava fazendo isso daqui, a gente estava colocando antes da leitura do nome, então tem que ter essas manhas, né, que a gente vai ganhando com a maturidade na programação. Antes a gente estava lendo aqui antes de ler o nome, né, mas olha só, quando a gente faz isso, quando a gente tenta fazer uma limpeza de buffer e o buffer não está sujo, o que acontece é ele esperar a gente digitar alguma coisa para ele passar para a próxima. Vou compilar aqui. Tentando usar a setinha antes dele acabar de compilar e dar isso. Vou executar. E aí ele pede, ó, ele fica parado, ele pede um enter. Eu tenho que dar um enter para ele entrar no nome. Isso quer dizer que o buffer não estava sujo. Eu tentei limpar ele antes, aí ele ficou esperando alguma coisa antes de entrar no nome. Então não é o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo fazer aqui vai estar limpo. Ó. Ele vai deixar, ele limpou. A primeira vez é que dá problema só. Nas próximas ele já está limpo e não vai continuar sem pular, né? Então, só acabar de testar aqui. Não. Aí, por isso é importante da gente saber onde limpar o buffer no local certo. E a gente vai ganhando essas coisas com maturidade, né? De programação, vai programando e vai aprendendo.
Então aqui eu preciso entender que, e a leitura do buff ela tem essa questão também, eu preciso limpar só uma vez, ele pode estar sujo de um monte de coisa, mas se eu limpar uma vez já funciona para todo mundo. Então o ideal como aqui no começo eu não preciso fazer essa leitura, porque ele não está sujo na primeira vez que ele passa por aqui, então eu posso limpar lá no final, quando ele já sujou várias coisas, ele pode sujar de várias coisas, eu limpo ele aqui, porque aí ele passou uma vez, sujou, e antes de ele voltar lá, ele já vai estar limpo, tá? Compilei então. Vou executar. Então aqui ele não pediu para dar Enter, né? Deu certinho. Então vamos lá, colocar um nome diferente aqui. Cachorro. Vai dar, aí se eu quiser sim, ele continua. Vamos colocar a Mariana com 11. Então ele vai dar várias faixas. Aí vai ser, o céu é o limite aqui agora, né? Eu falta melhorar essa saída também, né? Para ele não ficar tão junto ali do coisa. Então, vamos colocar o Henrique de 89. E aí ele continua enquanto a pessoa... Então, isso aqui eu não determino quantas vezes vai executar antes. A pessoa vai dizendo ao longo do programa, que em muitos casos é o mais ideal, né? Então, vamos dar um clear. Que é só mesmo na hora de voltar para ler o nome, seria interessante pular uma linha, né? Então, eu posso fazer isso para separar melhor a entrada. Posso fazer isso no começo, só que ele vai pular também na primeira, né? Mas eu posso jogar um /N aqui para dar uma melhorada, ó. Vamos lá de novo. Aqui, rapidão. Compila. Executa. Então ele pulou um pouquinho mais para baixo do primeiro, mas não tem problema, né? João 34, sim. Aí já pula no próximo. Não dá para melhorar a saída, apesar de que essa saidinha de tela preta ela é meio restrita, né? Mas dá pra 90, sim. Eu tô sem nome já, já não sei mais o que eu ponho já. Vou colocar o Ney, de idade, não, 34 já pus, pode ser qual a idade de 3. Aí ele vai dando as mensagens de acordo com a mensagem da pessoa, né? Então 3 anos tá fazendo esse programa aqui, seria engraçado. Bom, vou dar não, e eu acho que por agora é só. Até mais, pessoal!